Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper do amanhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Vou ler esse versículo. Eu quero que você preste atenção. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado nas nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias. Ele está conosco. E é sobre essa palavra que eu quero ministrar aqui nessa noite. Quando o desânimo e a ansiedade chegar na nossa vida, o que fazer? Quando o desânimo e a ansiedade chega, o que eu e você, como filho de Deus, filha de Deus, nós devemos fazer? E é sobre essa palavra que eu quero ministrar aqui nessa noite para o seu coração. E aqui, no meio de tantas notícias que nós estamos recebendo durante essa semana, durante esse ano, o ano passado, muitos estão morrendo emocionalmente. Muitas pessoas têm tanto medo de morrer, mas estão vivos, mas não estão vivendo. O Senhor disse assim para mim: filha, tem tantas pessoas que estão à beira da morte e querem viver, mas tem outras pessoas que têm a oportunidade de viver, mas não estão vivendo, porque dentro delas estão uma ansiedade do século 21, que tem tomado conta da vida emocional dos meus filhos. Pensamentos acelerados, e aonde eu e você não estamos vivendo a plenitude da vida que Jesus traz para mim e para você. E é exatamente sobre essa palavra que eu quero aqui compartilhar algo que o Senhor colocou sobre o meu coração. Quando o desânimo e a ansiedade vier, o que eu e você nós devemos fazer? Diante de tudo que estamos vivendo, ainda existe uma chamada de Jesus para mim e para você. Qual que é a palavra? Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Ah, mas as notícias dizem isso, a TV está dizendo isso. Eu entro na internet e as notícias vêm. Mas tem uma notícia que Jesus diz para mim e para você aqui nessa noite: tenha bom ânimo. E a palavra de Deus nos diz em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: que no mundo
teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uau, eu amo essa palavra. Sabe por quê? Eu amo esse versículo, porque enquanto a palavra de Deus diz: ei, no mundo vocês vão ter aflição, mas o que nos traz esperança nesse versículo é: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que está dizendo na palavra de Deus aqui para mim e para você? Que o Jesus de Nazaré, que passou por essa terra, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, que venceu o mundo, por mim e por você, hoje Ele vive dentro de mim, de você, e se Ele venceu, eu e você também, nós venceremos. Por isso que a palavra de Deus diz: por mais que o mundo tenha aflições, mas tenha bom ânimo. E é essa palavra que o Senhor tem para nós nesses dias. Não importa as circunstâncias que eu e você estamos vivendo, não importa quais é as notícias, o diagnóstico, as tribulações, o Senhor aqui nessa noite quer nos dizer e quer colocar dentro do meu e do seu coração um ânimo que não vem das circunstâncias que estão em nossa volta, mas vem daquele que nos criou e que mora dentro de mim, de você. Por isso que no momento que nós estamos vivendo aflições neste mundo, o Senhor olha para mim e para você: ei, por que você está assim, tão abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. E aqui nós podemos ver em Provérbios capítulo 12, versículo 25, para você que está anotando, que vai meditar na sua casa. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra alegra. Por isso que eu falo que a ciência pegou da palavra alguns princípios. Olha o que a palavra de Deus diz: que a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Então o que a palavra de Deus está querendo nos dizer aqui nessa noite? Que quando nós andamos ansiosos, olha que a ansiedade faz conosco. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Mas a palavra, o que é a palavra? A palavra de Deus, a palavra rema, ela deixa o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo alegre. Por isso que a palavra de Deus diz: lança sobre ele toda a sua ansiedade, lança sobre ele todas as suas preocupações. Se você tem andado abatido, desanimado, ansioso por qualquer coisa, nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível àquele que crê. Então, quando nós exercemos a nossa fé nele e lançamos sobre ele a nossa ansiedade, nós não tememos mais, porque nós sabemos quem está conosco e quem está dirigindo toda a nossa vida. E é exatamente sobre essa palavra que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. A pergunta é: o que fazer diante de tudo isso? O que fazer diante do desânimo e da ansiedade? Entenda, a ansiedade e o medo nunca será o seu melhor conselheiro. Nunca será. E para isso, quando o desânimo e a ansiedade chegarem na minha e na sua vida, o que fazer? Primeiro, busque a pessoa correta. Busque a pessoa correta. Muitas vezes, quando nós estamos ansiosos, para baixo, muitas vezes tem pessoas que correm para a internet, outras pessoas correm para algum amigo, ou qualquer pessoa que está perto
a pessoa já começa a falar tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E aquilo que era para ser de bênção, aquilo que era para ser de uma direção para abençoar a sua vida, ainda aquilo que está ruim pode piorar. Porque quando nós não buscamos as pessoas certas, no momento da ansiedade, do desânimo, aquilo que estava ruim pode piorar. Porque quando você começa a falar para alguém que não tem Jesus, ou que não tem a estrutura para te dar uma orientação, você começa a dizer: meu casamento, não aguento mais o meu marido. Talvez você está vivendo uma crise conjugal, e você está ansiosa, e você está com o saco cheio, como diz por aí, a ponto de transbordar a sua ansiedade. E aí você procura alguém, começa a desabafar e começar a falar. Se a pessoa não tiver a estrutura e Jesus para orientar você, ela vai dizer para você: chuta o balde, ele não te merece. E aquilo que estava ruim pode piorar. Por isso que tem algumas situações da nossa vida que nós precisamos procurar as pessoas corretas. E aqui nós olhamos para a palavra de Deus, porque às vezes estamos passando por tantas coisas difíceis, que não identificamos o que cabe a nós fazermos, ou o que só Deus pode fazer. Enquanto nós olhamos para a palavra, nós vemos lá em Marcos capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus relata sobre a história de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos dirigentes da sinagoga. Jairo era um dos líderes. E a palavra de Deus vai nos relatar que a filha de Jairo estava doente, estava enferma. Jairo tinha status, Jairo tinha tudo. Ele poderia procurar os melhores médicos, os melhores recursos. Mas sabe o que Jairo fez? Ele procurou a pessoa correta, no momento certo da crise, da dificuldade. Eu fico imaginando, você que é pai, você que é mãe, entra nessa história. Você fica imaginando, chega um diagnóstico na sua casa: ei, a sua filha está doente, muito doente, pode vir a morrer. Quando eu estava lendo esse relato que a palavra de Deus nos traz, da palavra de Deus em Marcos 5, o meu coração já ficou ansiosa, começou a se apertar, e eu comecei a colocar no lugar de Jairo. Eu falei: meu Deus, se fosse um dos meus filhos numa situação dessa, quando os nossos filhos já começam a trazer febre, algo, a gente já começa a ficar desesperado. Você imagina um pai recebendo uma mensagem que a filha estava doente e poderia falecer. Sabe o que Jairo fez? A palavra de Deus vai relatar que Jairo foi ao encontro de Jesus de Nazaré, e quando ele encontrou Jesus, ele se prostrou. Olha que Jairo se moveu. Jairo procurou a pessoa correta no meio da ansiedade, no meio de um desânimo, no meio de uma notícia ruim, no meio de uma aflições. Ele procurou a pessoa correta. Jairo procurou Jesus de Nazaré, aquele que poderia curar a filha dele. E a palavra de Deus diz que Jairo se prostrou aos pés de Jesus e disse para Jesus: vão comigo para minha casa, Jesus, porque a minha filha está doente. Mas a história não termina por aí. A palavra de Deus vai nos relatar que mensageiros vieram até Jairo dizendo: Jairo, deixa o mestre, porque a tua filha morreu. Deixe ele, sua filha já está morta, não tem mais o que fazer. Quando a pessoa não sabe com quem ela está,
a pessoa entra em desespero. E aquilo que era para se tornar um milagre, pode se tornar um luto. Mas você sabe o que Jairo fez? Jairo sabia quem estava na frente dele. Por isso que ele se prostrou. E ele não ligou para as vozes e as mensagens que estavam vindo ao redor dele. Eu fico imaginando Jairo: daqui eu não saio. Não importa se a minha filha, se os mensageiros estão dizendo, não importa quais as mensagens que estão me trazendo, daqui eu não saio, até Jesus não ir comigo até a minha filha. E a palavra de Deus vai nos relatar no versículo 41 diz: Jesus ressuscitou a filha de Jairo, tomando pela mão e ordenando que se levantasse. Jairo não desistiu e Jesus foi com ele. E no versículo 41 diz que Jesus, chegando naquela casa, Jesus deu uma ordem: Talita cumi, se coloque de pé. E a palavra de Deus diz que aquela menina se levantou e ela foi totalmente curada. E Jairo teve um milagre sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque Jairo procurou a pessoa certa. Então, no momento das suas aflições, da sua ansiedade, procure a pessoa correta, que é Jesus de Nazaré. Se prostra e não saia do seu quarto de oração até que Ele não dá a última palavra. Não se distrai com as notícias. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor disse para mim: filha, avisa a sua igreja que Satanás tem entrado na mente das pessoas para distraí-las, para desanimá-las, para tirar do foco, porque elas estão perseverando e orando. Quando vem a notícia, o que acontece com o nosso coração? Rouba a nossa fé. Então não se distraia com as palavras e com as mensagens que chegam ao teu redor. Não saia do lugar onde você está, prostrado aos pés de Jesus, até que Ele não dê a última palavra na sua vida. E aqui nós podemos ver, quando o desânimo chega em nossa vida e a ansiedade, o que fazer? Livre-se da ansiedade. Como eu faço isso? Como eu me livro da ansiedade? Eu preciso trazer à minha memória o que me dá esperança, como diz em Filipenses. O que a palavra de Deus nos diz: traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Nós só podemos nos livrar da ansiedade quando nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Troca de pensamentos. Quando nós temos pensamentos acelerados, a ciência, a psicologia vai nos dizer que são crenças que vão se instalando na nossa vida emocional. E aquilo vai nos trazendo uma verdade, os pensamentos vai tomando conta da nossa vida, e aqueles pensamentos ficam ali, e naqueles pensamentos começa a se tornar uma verdade, e aquela verdade vai nos trazendo uma crença. E é exatamente isso que a palavra de Deus vai nos dizer: traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Quer se livrar da ansiedade? Começa a trocar os teus pensamentos. Quando os teus pensamentos vier e falar assim: você é um fracassado, olha a sua situação, olha as circunstâncias que você está vivendo, você é um fracassado. Você vai olhar e você vai trocar os seus pensamentos. Você vai dizer: eu posso em todas as coisas naquele que me fortalece. Quando começa a vir os pensamentos a mentira de Satanás, que aquilo que você não é,
Você precisa começar a trocar os seus pensamentos e começar a trazer a palavra, a esperança para os teus pensamentos. Por isso que a palavra de Deus diz: traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Livre-se da ansiedade. E aqui nós podemos olhar para a palavra, e aqui nós podemos ver que lá em Marcos capítulo 5, no versículo 28, a palavra de Deus vai relatar sobre uma mulher que ela vivia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. A palavra de Deus diz que ela gastou tudo o dinheiro que tinha. A palavra de Deus diz que ela gastou tudo o que tinha, mas nada resolveu. Ela continuou sangrando e tendo hemorragia. E naquela época, pessoas que ficavam com hemorragia eram consideradas imundas. Pessoas que tinham hemorragia era como se fosse Covid hoje. Ficava em isolamento. Mas não era só de 10 dias não, a mulher ficou 12 anos. Você pode imaginar você com Covid por 12 anos? Porque você transmite algo, você é uma pessoa impura. Naquela época, a mulher que tinha hemorragia, ela era afastada da sociedade. Você pode imaginar aquela alma daquela mulher sofrendo 12 anos. Gastou todos os teus recursos por uma cura e nada adiantou. Eu posso imaginar aquela mulher com uma ansiedade surtadíssima, com depressão, pensando que na vida dela já não valia mais a pena. Para que viver se eu estou em isolamento? Para que viver se eu não consigo ter relacionamento com a minha família, que é um bem tão precioso? Para mim é um privilégio ter minha família, minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado, minhas sobrinhas hoje aqui. Porque o nosso bem mais precioso é a nossa casa, é a nossa família, é aquelas pessoas que vão nos acolher nos momentos mais difíceis da nossa vida. E eu fico imaginando aquela mulher com os pensamentos acelerados, sofrendo sozinha, 12 anos. Mas aconteceu algo extraordinário que essa mulher nos ensina e nos inspira muito. E nós vamos aprender com a vida dessa mulher aqui nessa noite. Você sabe o que essa mulher fez? Ela trocou os pensamentos dela. Ela começou a trazer à memória aquilo que trazia esperança. No momento que ela ouviu falar de Jesus, você sabe o que essa mulher fez? Olha o que a palavra de Deus nos diz no versículo 28. Olha o que ela pensava. Olha o que ela pensava. A palavra de Deus fala assim, que ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Quando ela soube que Jesus estava passando, aquela mulher começou a gerar uma esperança e fé no coração dela. E eu posso imaginar aquela mulher fazendo assim, ó, Jesus e a multidão passando. E eu posso imaginar aquela mulher trocando os pensamentos, gerando fé e esperança no coração dela. E ela dizendo: se tão somente eu tocá-lo, não importa se ele vai me ver, mas se eu tocá-lo, eu ficarei curada. Aquela mulher teve que trocar muitos pensamentos dela. Ela teve que gerar uma fé inabalável dentro dela. Ela teve que gerar uma força dentro dela que nenhum ser humano é capaz sozinho. Mas quando ela ouviu falar que existiu uma esperança a ela, que Jesus de Nazaré estava passando por ali, então eu posso imaginar aquela mulher trocando os pensamentos, dizendo: agora é minha hora. Já se passaram 12 anos, chega. Eu vou enfrentar a multidão, eu vou enfrentar quem for, mas eu vou ser curada hoje. E o que fez aquela mulher chegar até
as vestes de Jesus, foi porque ela colocou sobre a mente dela que ela ficaria curada. A nossa mente tem o poder. Ouve só, a nossa mente vai te levar a você viver os planos e projetos de Deus para a sua vida. Aquilo que você acredita, assim você vai ser. Se você não acredita de quem você é, nessa noite Jesus quer transformar a sua mente. Tem pessoas aqui que está travado na sua mente, se perderam, tem vivido um desânimo tão grande na alma. Eu sinto uma angústia tão forte, mas tão forte sobre a minha alma, que tem uma pessoa aqui que veio para essa igreja dizendo: pai, eu não aguento mais essa ansiedade, livre-me de mim mesma. Jesus quer te curar, Ná. E você sabe que é para você. Faz sentido para você, Ná? Eu posso sentir o que a Ná está sentindo. Mas como uma mulher do fluxo de sangue, o Senhor diz para mim: se você crer, você será curada aqui nessa noite. O mesmo Jesus de Nazaré está sobre este lugar. Jesus está passando aqui. Como Jesus estava passando naquela época, Jesus também está passando aqui. E se você colocar sobre a sua memória aquilo que te traz esperança, traga à sua memória quem você é nele. Quais são as promessas que Ele tem para a sua vida. E Ele quer dizer para você que Ele só consegue transformar a sua vida nesses dias de aflições. Ele quer te dizer nessa noite: aquieta a tua alma. Aquieta-te. Em Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos. 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 E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado nas nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.